Quando ele passa a salva, nós vamos cantar um corinho. Aleluia. Quem está com alegria, o sol brilhará, o sol brilhará, o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Quem prega o Evangelho, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem prega o Evangelho, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem prega o Evangelho, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Amém, igreja? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos nesse momento, irmãos, então ler a palavra de Deus. Tá? Vamos colocar de pé, por gentileza. Irmãos, se nós esperarmos por crentes que não vêm à igreja, na verdade, irmãos, não é indireta para ninguém não, mas olha quantos estão faltando hoje. Ninguém vai morar no céu. A gente tem orado, tem apresentado a Deus, mas é uma verdade. Todos nós temos que nos esforçar, cada um individualmente, para estar na presença dele. Porque quem precisa morar no céu é eu e você. Tá? E sem esforço, se é uma coisa que o pastor não vai fazer, não vai poder ajudar ninguém, é no dia: Senhor Jesus, leva a fulana, Jesus, leva a ciclana. Não tem esse negócio. O esposo vai dizer, ó, o esposo é pastor, vai dizer para Jesus, leva a minha esposa. Não tem esse negócio. Ela vai dizer, Jesus, leva meu esposo. É individual a salvação. Tá, irmãos? Então vamos, você que está em casa também vai abrir a palavra de Deus no capítulo 7, no capítulo 6, legal, versículo 12 de 1 Coríntios, que fala que os nossos corpos são membros de Cristo, ou membros do corpo de Cristo. Os nossos corpos, vamos ver se é verdade. Aí, se os nossos corpos, a Bíblia está dizendo, os nossos corpos são membros de Cristo. Aí, se os nossos corpos, como a Bíblia diz, são membros de Cristo, você imagina, Jesus quer que os nossos corpos estejam envolvidos, ou que nós estejamos envolvidos com a prostituição, com a avareza, com a mentira, nas baladas, nas praias desse mundão aí, com o fio dental e tudo mais aí, a pura nudez? Não. Estou lendo a Bíblia. Então vamos então ler. Eu creio que a minha Bíblia não está diferente da tua, tá? É o mesmo, a colocação é a mesma, a intenção é a mesma. Todas as coisas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí está o segredo. O crente que se deixa dominar. Tem crente que deixa se dominar fácil. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, lucrará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Se o Senhor para o corpo, e o Senhor para o corpo, melhor. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz o corpo com ela? Porque senão
Porque serão disse dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É triste, né, irmãos? Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ei, o nosso corpo pertence a Deus, não pertence à praia, não pertence às baladas, não pertence às bebidas, pertence a Deus. Se você quiser servir a Deus, a Bíblia está dizendo que é Ele que pertence a Deus. Amém? Poder sentar. Irmãos, olha só. A Bíblia ela é um instrumento de uma única interpretação. Tá, igreja? A Bíblia Sagrada, independente se ela é católica, se ela é evangélica, ela é um instrumento de uma única interpretação. E essa interpretação não se dá nessa geração somente, nem somente na geração passada. A interpretação quem dá é Deus, é o Espírito Santo. Mas Ele dá para aqueles que andam na sua presença. Então eu tenho visto tantas coisas, irmãos, assim, acontecendo, e eu até muitas das vezes eu gosto de dar o meu comentário, a minha opinião, porque eu tenho me deparado com muita gente ignorante, sabe? Tem gente que fala besteira nas redes sociais, quer falar de Bíblia, mas não entende nada, irmão. Sabe? É uma lástima. A gente nota assim. Então, os irmãos vejam. Até se levantou um comentário hoje, colocaram uma foto de crianças passando fome, né? E disseram: você concorda dar dízimo? Olha a maldade, olha a maldade. Dar dízimo para pastores ou para esses que estão passando fome? Aí o que acontece? Vem os moralistas de crente, irmãos. Eu estou falando de crente aqui. Eles dizem: não, também como discorda, dar dízimo para pastores, então mata a fome de alguém. Não é verdade? Então, quer dizer, essa geração não conhece a palavra de Deus e fala besteira. Então eu fiz um artigo pequenininho ali e coloquei sobre o dízimo que eu fiz. Porque as pessoas não entendem e falam besteira, irmãos. Quando eu digo que a Bíblia é de uma única interpretação, pronto. Mas eu, fulano, eu acho, você acha. Agora, o que você acha para Deus, o que eu acho, não significa nada. Deus só vai me dar ouvido, Deus só vai aprovar aquilo que eu falo, se eu estiver na sua vontade. Você, não estão entendendo? Se nós falarmos discordando da Bíblia, o que Deus vai achar? Deus não acha nada, você vai ignorar. É sinal que as pessoas preferem ter suas opiniões do que dar do que ter a verdadeira interpretação do Espírito Santo. Então o que acontece? Olha só, aí várias. E quem publica isso, quem publicou, foi pessoa que prega o Evangelho, irmãos. Que anda para ali, cá, lá. Quer dizer, olha só, que falta de sabedoria. Publica essas coisas, né? Publica essas coisas para colocar a sociedade contra os pastores, mas ele mesmo também não sai 5, 10 quilômetros sem pedir um cachezinho, que não é bíblico. Vocês não estão entendendo? Me mostra por dentro da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse que o pregador tem que cobrar taxa aqui, tem que cobrar isso. Não é.
a gente paga por questão de ética. Deus nos deu uma inteligência, não é verdade, irmãos? Quer dizer, claro que se vier uma pessoa de Curitiba, de Joinville, uma cidade para outra, nada mais justo que você pagar a despesa do almoço, ou a despesa da estadia. Na verdade, nada mais justo, porque pastor não ganha gasolina de graça, nem missionário, né? Mas então o que acontece? Irmãos, olha só, eu vejo assim, irmãos, coisas, se você tem coisa polêmica, coisas que não vão chegar a um consenso nenhum, não publique, não ajude a destruir o reino de Deus. Se você não tem conhecimento de Bíblia, ou de dízimos, principalmente, porque eu já falei mais de 1000 vezes aqui, irmãos, eram 12 tribos de Israel, e 11 tiveram herança, uma não teve herança. Por quê? Porque Deus ordenou que os levitas vivessem do altar. Viver do altar é isso aí, irmãos. Está entendendo? Então viver do altar é isso aí. Então não adianta as pessoas terem, eu acho também que pastor quer, olha só que maldade, pastor quer vir, vai trabalhar, mas eles vão lá no Universal e dão dinheiro, e tem que ser enganado mesmo, me perdoe, mas tem um tipo de gente que tem que ser enganado, que eu estou falando diretamente, tá? Me perdoa, mas eu estou falando diretamente, está sendo, estou usando, é uma verdade, pede os caras da minha questão. Eu sempre digo, aqui nesse lugar nós pegamos dízimo, oferta voluntária e voto, isso voluntariamente, porque até se a pessoa vir trazer um dízimo na casa de Deus, se for contra a sua vontade, não dê. Deus não precisa de esmola de ninguém. Está na Bíblia isso aqui, irmãos. Deus quer que tudo seja feito com, as coisas sejam feitas com amor. Então, muita maldade, isso por parte dos próprios evangélicos, irmãos. Se eu não estou falando aqui, não é com pessoas por parte dos próprios evangélicos. Às vezes ele evangélico dá dízimo, mas ele discorda dentro dele. Então não dê, pastor, não dê. Porque você está pecando, né? Deixa quando bater no teu carro, quando roubarem a tua bicicleta, aí você, quando a prateleira não dá, as coisas não render dentro do lar, você tem nada. Eu queria comprar isso, mas não consigo. Você está roubando de Deus, que é livre, que eu estou falando. Então são coisas, irmãos, que o assunto que eu quero levar aqui não é esse. Eu estou passando uma pincelada, porque eu fiz um artigo ali e eu achei interessante publicar, porque crente incentivando a sociedade a se levantar contra a igreja, contra os homens de Deus. O que é isso? Não empresta a tua boca para o diabo, meu querido, minha querida. Se você não empreste. Então olha só, mas é a minha opinião. A opinião, volta a dizer, você está assistindo, a minha opinião, se não estiver direcionada pela Bíblia, por Deus, ela é lixo, ela não vale nada. Embora nós estamos diante de uma sociedade, filosófica do século XXI, que diz, eu tenho a minha opinião. Volto a dizer, tem gente que vai para o inferno com sua própria opinião, se não acordar e despertar o mais rápido possível. Acorda da Bíblia, vamos ver a Bíblia. Não discorda da Bíblia. Se eu, como pastor, discordar da Bíblia, apregada por A, B ou C, por irmão, por João, eu estou errado. A Bíblia é de uma única interpretação, irmãos. E essa interpretação vem de Deus, do Espírito Santo. Não é como você lê o de Patinas, lê uma revista qualquer, a Veja que seja, e está escrito assim, eu entendi assim. A Bíblia não, a Bíblia tem uma única interpretação. Ela tem um segmento e é aquilo ali. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, é a Bíblia. Tá, igreja? Então, eu vejo assim, eu fico triste quando vejo pessoas que pregam, irmãos. Pessoas que pregam, que nem sequer vivem, nem sequer têm um serviço fixo, e ficam agredindo os pastores. O pastor, o homem de Deus, eu estou falando do pastor, não do mercenário. O pastor, o homem de Deus,
e vive da obra, se ele vive da obra, se ele anda na presença de Deus, ele é digno do seu salário, está na Bíblia. Eu não vivo, sou aposentado, mas quem vive não vou discordar, porque tem amparo bíblico, é um levita, tá? É um levita. Deus, no passado, Deus ordenou que os levitas devessem voltar. Já falei isso aqui, né? Então são coisas, irmãos, que muita gente fala, o problema é o seguinte, a realidade eu já sou bem direto e chatinho. Não quer dar o dízimo, não estou dizendo aqui, mas principalmente para quem está na internet. Não quer dar o dízimo, não dê. Deus não precisa de esmola de ninguém. Né? Verdade. Eu cheguei uma época, que a gente dirige igreja há muitos anos já, e tinha um irmão que cobrava, não dava dízimo, mas ele cobrava água fresquinha, água potável na igreja. Ele queria papel higiênico melhor. E disse: irmão, começa a dar o dízimo que a igreja compra, eu vou comprar para você. Tem gente descarada, irmãos, faz favor. Ou pensa que o pastor chega lá no mercado e ganha. Igreja, tem gente que pensa em tudo, né? Se não é os irmãos, pela misericórdia, as irmãs ajudarem, o povo de Deus se sensibilizar, vão ganhar de quem? Do Lula e da Dilma? Pelo amor de Deus, gente. Irmãos, olha só, vamos mudar de assunto que entristece muito falar em dízimo, né? Capítulo 6, versículo 12. Os nossos corpos são membros de Cristo. Olha só, os nossos corpos, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, a verdadeira igreja. O verdadeiro templo é eu e você, aonde o Espírito Santo de Deus quer morar. Né? Olha só, vamos ver quem é que vai ficar de fora naquele dia. Não é Reis, capítulo 6, versículo 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o camarada trabalha contra o reino de Deus, ele está maldizendo o reino de Deus. Ele vai morar no céu, já viu, né? Só se for no céu da boca do leão. Porque não tem céu para maldizente na linguaruda. Mas é a minha opinião. Então vai com a tua opinião, sendo maldizente linguarudo, continua sendo linguarudo, que o inferno vai faltar espaço para tanto linguarudo. Na verdade, não quer ouvir? É a mesma coisa que o idólatra. Eu tenho visto aí pessoas. Eu vi uma irmã que publicou um negócio sobre a Cidinha, porque dia 12 aí foi o dia da padroeira. Aí uma lá falou, a irmã disse: eu sou católico e ela é a mãe de Jesus. Concordo, né? A Maria é a mãe de Jesus assim. Não, assim, vai lá na chácara do Rio São Francisco, um pedaço de gesso ali. É verdade, eu tenho coragem para falar, irmãos. Pode falar, irmão. Canonizada. O Vaticano tem essa mania de canonizar. Eles santificam. Irmãos, cá para nós aqui. Comilão de arroz e feijão que nem eu santificar alguém, gente. Pelo amor de Deus. Sabe por que se assenta em cadeira de ouro? O que é isso, irmão? É por isso que no Concílio de Trento, em 1546, olha só, o que aconteceu? Os evangélicos vão aprovar 66 livros para os evangélicos, os pentecostais, vamos dizer assim, a linha evangélica, e 72 no meio catolicismo. Então são 6 livros que não são canonizados, que não são santificados, que não são inspirados. Tá? Para você entender. Mas o catolicismo é. É o primeira, segunda Macabeu, tem o Judite, tem não sei o quê, acho que tem uma Afrodite também. Tem uma coisa lá. Então, se nós vejam, não é questão de agredir a religião, amado. É que a gente tem que olhar, se for para subir no púlpito, para pregar mentira, eu não subo. Eu não quero. Eu tenho irmãos
os irmãos, eu, por exemplo, Deus, o dia que Deus nos der errado, a primeira pessoa que eu quero convidar para o programa de rádio é o padre. É o padre. Eu quero convidar ele, mas ele vai falar fala, deixa ele falar. E eu vou falar de Jesus. Está entendendo, irmãos? Não vamos entrar em conflito negativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá, irmãos? Então, olha só. Nós somos membros do corpo de Cristo. Certo? Quer dizer que Deus escolheu eu e você para sermos templos do Espírito Santo. Irmãos, essa palavra, esse nome Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é um nome de igreja, irmãos. Ser templo do Espírito Santo, isso é para aqueles que lhe obedecem. Tá? Ser templo do Espírito Santo é para quem é obediente. Por que muita gente corre da peleja? Por que muita gente corre da peleja? Corre da peleja porque querem servir a Deus e a mamon. O que é mamon? Não é mamão, não, é mamon. Tem gente que está falando mamão lá. Não, pode ler. É mamon, pode ler Bíblia. Príncipe dos demônios. Está entendendo? Então tem gente que acha que servir a Deus é a mesma coisa. Eu estou na igreja, né? Mas eu gosto, eu não largo da minha cervejinha, não largo da minha bebidinha lá todo dia, eu só não falei. O meu cigarrinho, mas o que diz a Bíblia? Os bêbados vão ficar de fora? Vão ficar de fora. Olha só, vou ler de novo. Nem os devassos, nem os idólatras. Idólatra, sabe o que é? Está dizendo tudo. As pessoas não sabem o que é idolatria, ou se não sabem porque fazem vista grossa. Mas ainda dão caminho 10, 15 quilômetros se for possível de joelho no chão para pagar a promessa. Está errado. A Bíblia condena. Nem os adúlteros. Você que gosta, pastores também, gosta de um rato que sai que não quer. É verdade. Tem a esposa em casa, aí está com 40, mas você quer trocar por 2 de 20, vai ter vergonha da tua cara também. Está entendendo? É verdade. É carnudo. Porque a Bíblia diz que os adúlteros, vão morar onde? No céu da boca do leão. Porque no céu onde nós vamos morar não vai. Nem os efeminados. Opa, agora pegou, pastor. Cuidado com a homofobia. E aí, irmãos, biblicamente, o verdadeiro cristão me chama de homofóbico. Eu amo, sou contra a violência, sou contra a agressão, sou contra tanta barbaridade. Mas muitas coisas têm acontecido aí, estão dando muita moral, hein? Estão dando muita moral. Pode ter certeza. Estão dando asa à cobra. Cuidado, depois não se arrepende. Eu me lembro muito bem que quando saiu, eu me lembro como se fosse hoje, era menina, não vi que era menina, mas já era um marmanjinho, já tinha dos meus 10 a 20 anos, eu acho. E o general Figueiredo foi o último general dos militares, dentro da ditadura. E ele disse uma frase que todo mundo nunca esqueceu: vocês querem democracia? Vocês vão sentir saudade da ditadura. Não falou besteira, ele falou verdade. Por que, pastor? Hoje tem democracia no Brasil? Misericórdia, tem demoniocracia. Democracia que eu sei é totalmente outra. Por quê? O camarada quer ser democrata, daqui a pouco já fica endemoniado, já quer agredir a polícia já bota o sarrafo, porque também tem que impor respeito, e não desce. Vira no caos. Aí a imprensa vai em cima e diz: está batendo. Não, calma aí. Isso é democracia? Misericórdia. No tempo da ditadura, você pegava a tua esposa,
Você pegava a tua esposa e. Lá não sou partidário, não, irmãos, não vai pensar não. Mas eu lembro daquilo que é bom. Eu podia pegar a tua esposa, pegava teus filhos, sair de cabeça erguida, voltava de cabeça erguida. Ei, ai nenhum se assaltasse você no caminho. Estava aflito, estava perdido. Por quê? Se pegasse você, o sarrafo pegava. Que vagabundo era espancado. Por que era espancado? Para assaltar. Não é verdade? E hoje, meu Deus, o mundo está pedindo socorro. Não é verdade? O mundo está pedindo socorro. Então, é o que eu digo para os irmãos. Então, olha só. Os efeminados, nem os sodomitas. Quem lê sobre Sodoma e Gomorra sabe o que aconteceu, sabe o que é sodomita. O que aconteceu em Sodoma, irmãos? Não sabe. Qualquer evangelho, não precisa ser expert, não. A Bíblia, ele sabe quando fala em sodomita. Né? Deus mandou 2 anos somente para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E foi varrida pelo fogo. Não sobrou ninguém para contar a história. Senão, Ló, até a mulher de Ló, se conformou com aquele mundo, aquele século presente, e se converteu numa estátua de sal. Meu Deus. Olha, nem os ladrões, você gosta de roubar, tá? Independente, está roubando lá no Congresso, é ladrão, está roubando no serviço, é ladrão, está roubando na igreja, é ladrão. Verdade? Eu não vou passar nada não, irmãos. A Bíblia fala em ladrões no plural, não é pouco, é muito. E tem uma música no mundo que diz: se gritar, não fica um. E é verdade. A feira, ainda creio que no meio evangélico ainda tem. No meio evangélico tem homens e mulheres de Deus. Fora isso, porque quem fez essa música não conhece a palavra, né, irmãos? Nós conhecemos a palavra, sabemos que existe homens e mulheres honestos ainda hoje. Nem os avarentos, olha só, nem os bêbados. O pastor gosta de vir se embriagar, a se converter, gosta de uma cachaçinha, uma cerveja, fica falador, corajoso, passa o efeito da bebida do álcool, fica só passando, entendeu? Desliga o cérebro. O cérebro é ouvido alto. Você acendeu um palinho e pega fogo nele. Aí passa o efeito, pessoal. E Deus não precisa de pessoas simples para que tomem uma cerveja e tomem bebida forte para ser falador. O Espírito de Deus, quando na vida de um homem e de uma mulher, ele faz essa função que alegra o nosso coração. Nem os maldizentes, oh meu Deus, olha o maldizente. Quem são os maldizentes? O pastor é maldizente. Não, estou pregando a verdade. Me prova que eu estou pregando mentira aqui. Estou pregando verdade. Falar a verdade não merece castigo. Maldizer é falar de coisa que você não sabe. Falar da vida da alheia. Falar a verdade não, negativo. A Bíblia a Bíblia diz o que numa palavra? Tocai a trombeta em Sião e anunciai ao povo a sua transgressão. Aí a Bíblia diz assim, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fala e não te calas. Então a Bíblia manda falar. A igreja, maldizente, como tem maldizente, né? Como tem maldizente? Dentro das igrejas está cheio. Está cheio, não vou poupar não. Não sei se aqui tem, mas se tiver também está ouvindo. Ou vai ouvir, sei lá, está ouvindo pela internet, não sei. É verdade, irmãos. Então maldizer, irmãos. O que acontece? Tem pessoas, por exemplo, que têm um hábito de falar, não fala na face da pessoa, na frente da pessoa, e fala por trás. Isso é maldizer. Por quê? Eu posso até, se a pessoa dizer, pastor, que falar assim sobre aquele dia lá de mim, falei. Eu volto a dizer aqui, já veio gente aqui na porta da igreja uma vez, perguntar, pastor, um era evangelista, o outro era da outra igreja. Pastor, é verdade, chamasse nós de mentirosos? Era o carinha feia. Eu disse, sim, chamei, vocês são 2 mentirosos. Olha, e 2 mentirosos, vão se converter. Olha, eu falei, você que não falei? Não, você tem que falar sim. Nem os roubadores. Olha só, tem os ladrões. Irmãos, o que é os ladrões? Ladrão é aquele que rouba de
Sabe o que é roubo? É chegar, você está com o teu celular, ele pega, aonde? É assim, ó, o doutor está ali, ó, né? Aula de direito. Ele toma da mão, isso é um roubo. É assim, não é? Isso é um roubo, é seguir violência, não é? Olha só, detalhe. Ah, mas eu sei que eu aprendi por cima, isso é um roubo. Tá? Tomar as coisas na mágoa, isso é um roubo, seguir violência ainda. Né? Então os irmãos vejam que tudo isso, por isso que a Bíblia fala em ladrões no plural e nos roubadores. Os irmãos vejam que a Bíblia não fala no singular, fala no plural, porque está cheia. Só para nós aqui, está cheia, né, igreja? Misericórdia. A igreja está tão silenciosa hoje. Aqui não tem um roubador ou ladrão que veio. Graças a Deus que não. Olha só, irmãos. Nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Tá? Então os irmãos vejam que tem umas características. Tá, igreja? A Bíblia tem um segmento que é aplicado para mim e para você. Não é só para mim, é para você e para todos. Né? Os irmãos já notaram? Se entrevista o fulano lá no cantinho, eu até mesmo lá no artístico, meio artístico, as pessoas dizem assim, está com uma Jezabelita, está assim virado no mar. Eu sou evangélica, eu sou crente. Quer dizer, eu aprendi, segundo a Bíblia, né, que diz o quê? Então vereis outra vez, diz a Bíblia, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, pastor, mas o meu pastor não prega como você. Se o seu pastor não prega, ele nem quer que ele pregue como eu. Eu quero que ele pregue a Bíblia. Se ele não prega a Bíblia, ele é malfeitor. É um herético. Está pregando heresia. Tá, irmãos? Então, a situação é essa, mano. A Bíblia, ela tem uma única interpretação. É de uma única interpretação. Então, o que acontece? Hoje, não adianta nós estarmos nesse mundo, nessa geração, que procura criar fórmulas, vamos usar o plural, fórmulas para entrar no reino de Deus. E biblicamente não tem fórmulas para entrar no reino de Deus. Reino de Deus é o seguinte: Jesus deu uma receita, Jesus deu uma receita, ele deu para mim e para você: o céu ou o inferno. Ou não é verdade? Eu estou mentindo. Você mostra dentro da Bíblia que existe outro meio. A Bíblia diz bem claro: o céu ou o inferno, ou verdade ou mentira. Não tem outro meio, igreja. Jesus é tão tremendo que ele fala a uma das igrejas da Ásia, né? Ele diz no Apocalipse: oxalá que foras quente ou frio. O que é quente ou frio? Que fora realmente verdadeiro ou mentiroso. Porque se tu fores morno, quer dizer, o que é morno? É meio verdadeiro, meio mentiroso? O que diz a palavra? Eu vomitar-te-ei da minha boca. Está na Bíblia, amados. Está entendendo? A Bíblia está falando. Se nós quisermos ser os bem lá meio cá, o crente, como diz aquela, crente cai mundo, perna na igreja do mundo, que anda? Ou somos ou não somos. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Jesus falou isso. Príncipe dos demônios. Ou abandonamos um e seguimos o outro. Né? Eu conheci um camarada, o pai dele já faleceu. E quando nós tínhamos a igreja aqui embaixo, olha só, quando nós tínhamos a igreja aqui embaixo, eu lembro que eu imprimi uma mensagem para o pai dele, naquela época era presbítero, e o Senhor disse para ele assim, nunca me esqueço, o pai dele era homem de Deus: esta é a tua maior luta começará dentro da tua casa. Meu Deus, olha, demorou 3 meses, o filho dele caiu na droga, e começou.
O filho virou um jambuzeiro ruim. Irmãos, deixou de ser oliveira para ser um jambuzeiro ruim. E a coisa piorou, irmãos, sabe por quê? Agora ele não quis mais, aí ele saiu da igreja e começou a fazer a fumacinha, né? Santanagem lá, que eles querem fumacinha santa, só são santanagem, né? Começou a fumar e entrou numa análise lá, agora ele deixou de ser crente. Então hoje ele está no espiritismo, tá? Ontem vai explicar no espiritismo. Biblicamente tem resposta? Meu Deus, se tem, gente. A camarada conhecia a verdade e voltou para a mentira. Então os irmãos vejam que o homem ele tem livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Irmãos, vai para o céu quem se esforçar, vai para o céu quem se esforçar, tá? E perece nesse mundo quem não se esforça. Quantas vezes eu como pastor eu tenho dito, fulano, se esforce, ajude, se esforce. Fulano, faz isso, olha, não baixa a cabeça, né? E a gente tem que ir, irmãos. Principalmente tem pessoas que não estão aqui, a gente tem que falar. E o que acontece? Parece que entra por aqui e sai por aqui. E mesmo assim, nas campanhas de oração, a gente tem apresentado a Deus, tem apresentado os irmãos a Deus. E graças a Deus que Deus tem ouvido as nossas orações. Então os irmãos vejam que para chegar no céu, ninguém vai morar no céu de ser santarrão, não. Nós vamos chegar no céu pela nossa obediência. Os irmãos vejam que desde o início da criação, a palavra obediência e desobediência, ela tem um segmento. O que aconteceu com Adão e Eva? Por exemplo, a Eva comeu um fruto, e não tem nada a ver com a maçã, usam até o fruto da maçã, né, como uma fruta para deboche hoje. Né? O ser humano é fácil, brinca com coisa séria. Então os irmãos vejam que, por que, olha só, a Eva caiu no laço com a serpente, segundo a Bíblia. Aí o Adão, dominado pela mulher, não tem homem que, olha só, não querendo aqui sentar a chibata nas irmãs, mas o Adão não mandava na casa dele. O Adão deixou-se levar pela paixão. Por quê? Porque Deus falou, o recado foi para Adão ou não foi para ela? Todas as árvores, todos os frutos das árvores que veres dentro do jardim poderás comer, sem problema nenhum. Mas está vendo aquela aula? A árvore da ciência do bem e do mal, dela não toques e não coma. Deus falou ou não falou? Ser humano é curioso e metido. Não, eu como ser humano não reconheço pessoas curiosas e metidas. A Bíblia não fala, mas eu creio que todo dia a Eva olhava para lá e Adão, um dia eu vou comer essa árvore, um dia eu vou provar desse fruto. Ser humano, instinto humano. O que acontece? Só faltava um empurrãozinho. A serpente que lança pensamento na nossa mente, ela pode lançar, ela não sabe o que nós estamos pensando. Ela foi lá e falou com ela. Por que ela foi na Eva? Tudo tem resposta bíblica? Tem. Porque primeiro Deus criou Adão, depois a Eva. Sabia? Deus criou Adão e Eva. Deus criou, ordenou que Adão, olha só, desse nome a todas as coisas, aos animais, enfim, a todas as coisas. Deus ordenou. Mas Deus criou primeiro o Adão
e dá. Aí deu um sono profundo nele, viu que ele estava sozinho, e de uma de suas costelas, Deus fez a Eva. O homem é a glória de Deus, biblicamente. Não sendo machista, não me chamo machista porque é a Bíblia e eu tenho que respeitar. Pelo contrário, defenda o lado feminino. Tem muitos homens hoje que estão pior do que. Tem homens hoje, irmãos, que não quer trabalhar, é malandro, tá? Eu acho que quer ficar em casa dando uma de babá e não deve trabalhar. Aquela vergonha na cara também, isso é feio. E olha só, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do varão. Está na Bíblia ou não está, igreja? Tá. Se você ler a Bíblia, você está no tá. O homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do varão. Aí o que aconteceu? O Adão não mandava nada, não aplicava nada, por quê? Ele se apaixonou pela Eva. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. Agora, não vamos nos apaixonar e deixar nos levar por coisas erradas. Quer dizer, se você casa com um traficante, você não é traficante. Mas irmão, você vai ser traficante também? Vai. Aí vão os dois para a cadeia. Eu estou errado? Vamos analisar, irmãos. Vamos ver a Bíblia. Por quê? Porque você vai ser. Mas eu amo ele. Não tem negócio assim, não. O amor, tudo crê, tudo padece, tudo suporta. O amor não se importa com indecência, não é imoral. Tá? A Bíblia diz que o amor não é imoral. Tá, irmãos? Não é imoral. A imoralidade está cheia hoje. Então vejam só. A Eva, irmãos, olhando o relógio lá. A Eva, o que aconteceu? Ela foi enganada. Ela não quis deixar o Adão ser só o cabeça. Ela pensou, já que Adão é o cabeça, então eu vou ser o pescoço. Ela manipulou a cabeça. Ela foi ser o pescoço. O que aconteceu? Ela caiu quando a serpente comeu a árvore da ciência do bem e do mal e foi lá ainda descaradamente e deu para o marido. E por que o Adão comeu? Mas eu amo. Nós se amemos, né? Nós se amemos. Vai, agora essa nossa se amemos. Vai, Ei, tem casal aí, irmãos, tem casal briga que nem rato e gato. Vão lá para a delegacia, deixa na BO, não vai, apanha na cara, arrebenta todo. Aí quando chega na hora do BO, não, vou deixar, nós se amemos, a cara toda arrebentada. Aquela vergonha na cara, né? Isso é falta de vergonha na cara, gente. É isso que tem acontecido, irmãos. Parece. Os irmãos estão rindo, mas é uma verdade. Isso tem acontecido, eu estou pregando, o que está acontecendo nos nossos dias. Onde é que nós temos de Deus? Se Adão temesse a Deus, eu não podia dizer para ela: olha, Eva, você comeu, eu não vou comer. Se ele fosse temente a Deus. Adão foi Maria, vai com as outras. Sabia? Ele foi junto, pagou o preço de dois. Aí Deus, o que aconteceu? Deus viu que um Adão carnal não vencia, né? Através do Adão carnal não venceu a serpente, o diabo. Aí o que acontece? Através do Filho Jesus Cristo, o Verbo, olha, o próprio Deus teve que se fazer. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus teve que descer da sua glória. Olha que coisa linda. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Eu defendo a causa dele. Pode me chamar de tudo, não tem problema. Acho que eu vou defender Jesus, não. Eu sou, irmãos, eu sou um pecador, não pego um pouco, não. Eu sou um errante. Pela misericórdia de Deus, eu estou na presença dele. Deus segura. Mas eu sou um ser humano, pecador. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Eu admiro o Senhor Jesus Cristo. Por quê? O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem? Jesus Cristo. O próprio Deus desceu para destruir a antiga serpente, o diabo. E destruiu, destruiu. Hoje, ele nos deu, ele desceu
deu dons, concedeu dons aos homens, e hoje nós temos poder de pisar na cabeça da serpente. Tá? Então o que acontece? Já está bem claro que homem de Deus, mulher, eu sempre digo, mulher não foi feita para ser tapete de homem, tá? E nem para apanhar na cara de homem. Mulher tem que dar carinho para ela, respeito e dignidade, assim como ela tem que dar ao homem. Só que tem um detalhe: cada coisa no seu lugar. É bom que o homem resolva as coisas, né, em conciliação com a esposa. Tá, igreja? Isso é fundamental. Tem homem que quer se meter até na salvação, da esposa, ele quer se meter. Sendo que Deus, Ele nos deu um livre-arbítrio. Irmãos, quem somos nós para interferir na salvação da esposa ou a esposa do esposo? Não tem como. Então a Bíblia diz: quem não governa bem a sua própria casa, como governará a casa de Deus? Está na Bíblia. Então os irmãos vejam que, biblicamente, tem respaldo, né? Já veio lá no Éden, veio a desobediência, caiu. Aí o que acontece? Aí veio Sete, os filhos de Adão e Eva, nascidos sobre o pecado. Aí logo em seguida teve o quê? Caim e Abel. O que aconteceu com Caim? O Caim matou Abel. Por quê? Ciúme, inveja. E quer dizer nas redes sociais que tem gente de Bíblia na mão invejoso. E por que isso acontece, pastor? Tem a Bíblia para dizer que são crentes, mas tem inveja, tá? Tem inveja terrível. Olha, eu conheço, onde eu moro mesmo, tá? Pela misericórdia de Deus, ele tem construído, mas até vizinho inveja do diabo. É uma coisa assim, incalculável. Tá? Por quê? Tem pessoas que não têm e não querem que os outros tenham. E se nós falarmos sobre Caim e Abel, por que o Caim matou Abel? Inveja. O que aconteceu com Abel? Abel respeitava Deus e temia Deus. E o Caim? Caim era um pouco, língua maluco, mal criado, tá? Trapaceiro, invejoso. Pegou o irmão, matou o irmão. Deus perguntou para ele: Caim, onde estava o teu irmão Abel? Olha, que Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria saber dele, para ver se ele era humilde ou não. Porque o sangue do teu irmão chama por mim desde a terra. Olha o que Deus disse, isso é minha vida. O sangue do teu irmão chama por mim desde a terra. Caiu isso do próprio Deus, gente. Ei, porventura eu sou guarda do meu irmão? Pô, tudo mal criado, irmãos. Hã? Sabendo que Deus podia matar ele. Só um olhar. Responder para o nosso Criador, irmãos. Assim tem gente, irmãos. Temos que ter um tipo de ser humano na face da terra que, meu Deus, parece que realmente só está fazendo peso. Por quê? Não quer nada, não quer Jesus, não quer se firmar, só procura coisa ruim. É a desonra do pai e da mãe. Né? Mas o filho sabe, ele é a alegria do pai e da mãe. Então, por isso que a Bíblia diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, que é Deus, e não rejeita a doutrina, o ensinamento do tua mãe, que é a igreja. Tá? Estou falando de igreja. Não estou falando em salão de baile. Não estou falando em locais aí onde o nome do Senhor não é glorificado. Então, estou falando de igreja, onde o Espírito Santo de Deus está presente. Tá, igreja? Então é dessa forma. Então, se nós somos corpos, somos membros, nós somos corpos, são membros do corpo de Cristo. Olha só. Nós temos que ter, na realidade, temos que ter cautela em relação à nossa fé, temos que ter a graça e o amor no coração, para que nós possamos entender essas coisas. Irmãos,
Quando se publica algo sobre fome, como tem na Etiópia, quem já viu aquela pessoa magrinha, sequinha, eu vou deixar do alguém para a igreja e vou, por exemplo, eu vou mandar lá para ajudar aquelas pessoas. Irmãos, quando nós damos roupa, alimento, comida para alguém, nós façamos bem, a Bíblia manda fazer isso. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta, mas não tem nada a ver com dízimo, irmãos, com oferta que você dá na igreja, com voto, nada disso, tá? Não confunda, tá? Você faz a tua parte, Deus vai fazer dele, porque ninguém escapará das mãos do Senhor. Tudo o que o homem plantar, ele ou ela vai colher, pode ter certeza. Então hoje nós vimos que aí que está. Nós temos aqui Jesus ressuscitou dentre os mortos, certo? Para nós ressuscitarmos no Senhor, para, por exemplo, os que já partiram em Cristo, para ressuscitarem no Senhor, terão que ter o perdão e a misericórdia do Senhor, para ressuscitarem para a vida eterna. Tá, igreja? Então, por isso é que o crente, quando aceita Jesus, ele morre para o mundo e nasce para Cristo. Quando ele ressuscita, quando ele morre, nasce para Cristo. Aí quando ele morre fisicamente na terra, né, na ressurreição, ele nasce eternamente para Deus. Agora transformado, num corpo transformado, incorruptível, tá? Não nesse corpo frágil, doente, que fica doente, que envelhece, não. Quando nós estivermos na glória, não haverá velhice, tá? Não precisa, né? Para essa geração aí que antes colocava o pó, o rosto, o pó na terra, agora coloca o pó no rosto, né? É verdade. Antes colocava o pó na terra, o rosto no pó, né? Agora coloca o pó no rosto. Que nunca se viu tanto, misericórdia, tá? Por quê? Porque esse corpo aqui, o que diz a Bíblia? Que o homem viveria 70 anos, homem e mulher. Ao homem está determinado a viver 70 anos. O que passa disso, alguns por causa de suas robustezes, dura um pouco mais. Mas o que passa disso é fadiga e cansaço, diz a Bíblia. Está na Bíblia. Então não podemos nos surpreender. Tá? Antes, o homem vivia muitos anos. Teve Matusalém viveu quase 1000 anos. Tá? Os irmãos terem ideia. Né? Nós temos Matusalém aqui com 91 anos. Essa coisa, esses ali, né? Então, os irmãos vejam, dessa forma, tá? Então, hoje, para onde nós vamos? Por que nós vamos se preocupar? Por que nós, segundo a Deus, vamos se preocupar com vaidade? Se para onde nós vamos, não vai precisar pílula para como é que chama? Rejuvenescer, exatamente. Não precisa nada disso. Estão querendo rejuvenescer, né? O homem. Estão tentando descobrir. Passa daqui, aí bota um creme daqui, puxa coisa, ele puxa daqui, aí vai lá, faz uma plástica, faz isso, puxa, vai dar tudo esticadinho já. Não tenta puxar daqui, vai ficar todo esticado, mas depois não tem mais o que puxar. Se puxar, vai dentro de tudo. Então isso tudo é vaidade, irmãos. Biblicamente é vaidade. Mas se você, dessa geração, você estudou filosofia e disse que a tua opinião que importa, não tem problema. Eu respeito a tua opinião, mas não concordo nada, porque a Bíblia Sagrada está falando a verdade. Tá? Assim como o que eu falo aqui, eu tenho que falar pela palavra, senão você pode rebater também. Agora, pela palavra não rebate, porque se você rebater contra a palavra, você está rebatendo contra Deus. Tá? O que falou Gamaliel para Saulo de Tarso, ainda não convertido? Olha só. Uma certa ocasião, existiam os homens da seita de Nazaré, né? Existiam os homens de uma seita, disse Gamaliel para Saulo, na época. E eles lutaram para acabar
acabar com aquela seita. E chegou um ponto que eles deixaram de mão. E aquela seita deixou de existir. Aí Gamaliel disse: olha só, porque ele era perseguidor da igreja. Se esses discípulos que estão aí dizem ser de Deus, diz que o próprio, deixe eles pregam, deixe que falem. Porque Gamaliel disse: porque cuidai, para que não vos achais naquele dia combatendo contra Deus. E combater contra Deus é dar murro em ponta de faca. Está entendendo, igreja? Combater contra Deus, falar contra essa palavra, é dar murro em ponta de faca. Tá bom? Então, nós vamos orar pela igreja, tem uma oração aqui na frente. Nós vamos orar para que Deus te abençoe, né? Aos internautas também, que Deus abençoe a você. Então, saiba de uma coisa: essa palavra é para você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe. A quinta-feira, Deus estará abençoando poderosamente